as maçãs. Que eles colocam essa sacola que dá para respirar para os insectos não comer. Aí dá para ver os maçãzinhos, viu? Hoje a gente vai falar sobre um episódio de imigração japonesa nos Estados Unidos, especificamente da internment camps. E vem de uma lei passada nos anos 40 por Roosevelt. A tradução literal é campos de internamento. Mas na bibliografia portuguesa está muito mais conhecido como campos de concentração. Para entender essa história, vou contar um pouco sobre a minha experiência visitando Seattle, Washington, e especificamente o Hotel Panamá. Vamos lá. A gente está aqui no setor internacional de Seattle, no centro. Esse bairro, historicamente, era um hub social, especialmente pela comunidade japonesa no início do século XX. Hub significa um lugar que teve mais atividades, que foi mais importante socialmente pela própria comunidade. Essa parte aqui especificamente é Japantown, que também está perto de Chinatown, mas essa parte aqui é mais onde os japoneses moravam, então é Japantown. Aqui, onde a gente está. E se você olhar para lá, você vê esse prédio que chama Hotel Panamá. Hotel Panamá foi desenhado pelo primeiro arquiteto japonês americano em 1910. E originalmente foi utilizado como uma casa de banho. Atualmente temos um coffee tea shop que em muitos sentidos parece um túnel do tempo. Uma volta ao passado, aos anos 40, logo antes que mudou tudo nesse prédio. Vamos lá? Antes da Segunda Guerra Mundial, o Hotel Panamá foi utilizado como uma casa de banho pela comunidade japonesa e foi um dos lugares mais importantes na comunidade para socializar, para se encontrar e realmente foi um centro da comunidade na época. Foi um centro de acolhimento e suporte. Foi um lugar em que os moradores do bairro poderiam ir, sentir em casa, sentir suporte. Isso foi especialmente importante na formação da diáspora nos Estados Unidos. Depois do ataque de Pearl Harbor pelos japoneses em Hawaii, no base militar, em 1941, a história do Hotel Panamá mudou para sempre. No vídeo que vocês estão vendo, o governo americano declarou estado de guerra contra o Japão em resposta aos ataques de Pearl Harbor. Eles estão no Congresso, aquele mesmo lugar que vocês veem os presidentes fazendo discursos ainda hoje. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Esse fato mudou a relação não só entre o governo americano e Japão, mas entre o governo americano e os japoneses que residiam nos Estados Unidos. Antes da Segunda Guerra Mundial, os japoneses sofreram discriminação como muitos outros imigrantes. Mas tudo isso mudou na época da Segunda Guerra Mundial. O que vocês estão assistindo é uma propaganda do governo contra o Japão. Após ter sido declarado um inimigo de guerra, a propaganda destaca o perigo que eles apresentam por causa dos armamentos deles e, principalmente, por serem diferentes.
and I can testify that they are as different from ourselves as any people on this planet. Ao longo do vídeo, os hábitos e as práticas culturais dos japoneses são destacadas como diferentes das dos estadunidenses. É uma forma de racismo. Os nipo-americanos eram cidadãos norte-americanos. Imagina como ficou difícil a vida deles. Imagina, em sua casa, você ser visto como inimigo do Estado. Talvez, para alguns de vocês, isso não está tão longe do seu cotidiano. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, por que isso aconteceu? E segundo, qual que é o contexto histórico? Vamos lá. Para respondê-las, vamos voltar à primeira imigração dos japoneses e, indo um pouco adiante, o contexto histórico da formação dos Estados Unidos como um império durante a Segunda Guerra Mundial. Os primeiros imigrantes japoneses foram para trabalhar nas fazendas americanas em Hawaii, cortando cana. O primeiro grupo de imigrantes incluíram 142 homens e 6 mulheres. Essas pessoas foram campesinos, pobres, e estavam procurando outras vias, outros tipos de empregos. Depois de 2 ou 3 meses, as condições que esses imigrantes se encontraram estavam tão péssimas. Também não estava recebendo o pagamento que foi prometido. Então, 50 homens já saíram e voltaram para o Japão e 4 das 6 mulheres também. Essa música que você está ouvindo, também conhecida como os blues japoneses na Havaí, foi a música tradicionalmente cantada pelos imigrantes japoneses quando estavam trabalhando nos campos, nas fazendas em Havaí, cortando cana, cantando de alma. Esse episódio foi tão vergonhoso que o governo japonês, o Império Japonês, inclusive, decidiu de proibir todos os japoneses de ir para Havaí entre 1869 até 1885. A primeira onda de imigração japonesa em números considerável para os Estados Unidos começaram em 1880. Na costa oeste. Em muitos sentidos, a imigração japonesa para os Estados Unidos começou porque em 1882 a Câmara e o Congresso americano passou uma lei proibindo toda a imigração chinesa para os Estados Unidos. Essa lei também está conhecida como o Chinese Exclusion Act. Em 85, houve uma nova pequena onda de imigrantes para Havaí e também para a costa oeste dos Estados Unidos, incluindo Washington State e Califórnia. Então, os japoneses aproveitaram a exclusão dos chineses para imigrar para os Estados Unidos nessa época, indo especificamente nos setores de agricultura e construção nas ferrovias. Os mesmos empregos que os chineses tinham antes. A imigração japonesa continuou até os anos 20 do século 20, quando os japoneses também foram proibidos, juntos com um monte de pessoas que não foram brancos, para imigrar para os Estados Unidos. Nessa época, nos Estados Unidos surgiu uma onda de xenofobia, de nacionalismo, que até dominou a direção política do país. Gente, eu vou falar sério. Os Estados Unidos têm uma grande história de imperialismo e de racismo no jeito de criar o próprio império. O século XX, especificamente os anos 20, foi uma época de
A gente viu o ressurgimento da KKK, o aprofundamento de racismo institucional, em Seattle, por exemplo, um grupo de militares, ex-militares, homens de negócios e políticos juntaram para formar uma liga anti-japonesa, que trabalhou para achar jeitos de discriminar essa parte da comunidade. Em Califórnia e no estado de Washington, os japoneses foram proibidos de ter terra própria. Ou seja, isso foi uma geração antes da Segunda Guerra Mundial. 2 meses depois do ataque de Pearl Harbor, o presidente do país, Franklin Delano Roosevelt, ou Roosevelt, autorizou o Ato Executivo 9066, que autorizou a relocalização da população japonesa, inclusive nipo-americanos, para ser mudado para bases militares no interior do país. Nessa época, o governo americano determinou que os moradores do Japantown e todos os japoneses, inclusive que estavam morando na região, tinham que ir para um destino incerto. A verdade é que ninguém sabia onde eles iriam. No caso, os campos de concentração no interior dos Estados Unidos. Oficialmente, o ato foi bem hipócrita, porque se você lê que está escrito, diz que essa foi uma coisa para proteger a população japonesa e dissuadir espionagem. Só que olhe o relato dessa testemunha. Se nós fôssemos colocados lá para nossa proteção, por que as armas nas torres de guarda apontavam para dentro em vez de para fora? O Hotel Panamá carrega muito da memória das pessoas que foram forçados a abandonar seus lares. Aos membros da comunidade japonesa, não lhes foi permitido levar nada ao destino incerto. O dono do hotel naquela época, Takashi Hori, liberou um espaço no porão do prédio para os moradores do bairro guardar suas posses no prédio. Quando você visita o coffee shop, que hoje em dia está no hotel, tem uma janela e você pode ver os posses ainda guardados no hotel. Aqui embaixo, nessa janela, dá para ver algumas das coisas das pessoas que moravam aqui nos anos 40. Então, antes de sair, todos os habitantes, realmente foi uma comunidade grande japonesa, eles fizeram umas malas, porque tinha que sair. Todo mundo sabia que tinha que sair, mas não sabia onde. Então fez todas as malas bonitinho e infelizmente não conseguiram levar nada, porque foi proibido levar qualquer propriedade pessoal. No porão do hotel, encontramos uma memória material daquelas pessoas. Malas, livros, móveis, panelas, brinquedos, roupas, coisas materiais que construíram o cotidiano e o lar. É como se aquele momento de partida estivesse aí, suspenso no tempo e coberto por poeira. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, começaram a fechar os acampamentos e pessoas voltaram para reclamar as coisas que deixaram lá. Só que a maioria das pessoas não voltaram para reclamar as suas coisas. Ao ver os objetos que estão deixados lá, qualquer um pergunta, por quê? Por que tantas poses foram deixadas lá? O que isso nos leva a pensar? E realmente são 3 coisas. O primeiro, que as pessoas morreram e não conseguiram voltar para reclamar. O segundo, a pessoa acabou se encontrando num lugar tão longe de Seattle que não tinha dinheiro, não tinha jeito de voltar
e reclamar as próprias coisas. E a última é que é possível que muitas das pessoas que passou por essa experiência tão dolorida não tinha condições emocional de voltar, de revisitar essa parte da passada deles depois de passar por uma coisa tão traumática. Talvez essas pessoas optavam de escolher de reconstruir uma nova vida e deixar o dor no passado. Em 2006, Hotel Panamá se tornou um ponto histórico e em 2015 foi tombado como patrimônio histórico. Se você gostou desse vídeo, aqui embaixo tem mais links sobre o tema. Tem uma entrevista com Takashi Hori, o dono do Hotel Panamá na época, que também foi levado para os campos. Também tem link sobre as canções levadas pelas mulheres japonesas que cortavam cana em Havaí. E um link sobre o livro Hotel on the Corner of Bitter and Sweet, que é um romance inspirado no Hotel Panamá. Bom, agora naquele rolê. Por favor, dá uma curtida, se inscreve no canal, compartilhar com seus amigos. Escreve aqui embaixo qualquer coisa sobre a sua opinião sobre a história da imigração japonesa ou qualquer outro. E qualquer coisa que vocês queiram que eu pesquise e apresente sobre a história do Gringolândia, me fala! Abraço, Brasil!